Olá, gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Pessoal, antes a gente já está mais ou menos aí com a metade da turma aqui na sala virtual, e antes da gente começar a falar sobre qualquer assunto, né, da disciplina, eu queria ver com vocês, fazer um levantamento, né, na verdade, sobre sobre vocês desejarem ir para o Canvas ou ficar aqui no Teams, né? A Evelyn, né, a monitora dessa turma, ela tem me reportado alguns problemas de algumas pessoas de entrar no Teams, né, algumas dificuldades. Eu penso que no Canvas isso pode também acontecer, mas se vocês acharem melhor a gente ir para o Canvas, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, gosto muito e, e posso ficar por lá sem problemas. A Evelyn, que é a monitora, ela já foi enturmada no Canvas, então ela vai estar aparecendo lá como monitora, tá? E aí eu queria saber de vocês o que vocês preferem. Se vocês preferem ficar aqui no Teams, se vocês preferirem, inclusive, a gente pode ir para lá agora, se vocês quiserem. Não está aberta ainda a sala lá, não. Mas se vocês quiserem fazer por lá. Professor, eu acho que assim, em questão da aula, na hora que está assistindo, qualquer um dos dois, para mim, tá bom. Para mim, tanto Aham, faz. Só que a questão que eu acho que é para mim e para outros alunos aham. é que eu não consigo acessar de jeito nenhum as gravações das aulas, sabe? E Pelo pelo YouTube? Canvas, pelo YouTube, pelo Teams, pelo link Não, que porque tá tudo manda, lá quando no fala que posta. tá tudo lá no Uhum. YouTube, Aimee. Porque aqui no Teams eu não sei, não saberia te dizer como, porque geralmente o Teams, né, a própria Microsoft fez várias mudanças aí desde o ano passado. Então, às vezes ele deixa no chat da reunião, a gravação, às vezes manda, faz de outra forma. O que tem acontecido, né, que eu tenho falado desde o início das nossas aulas, quando a gente começou aqui pelo Teams, é que as aulas elas têm sido gravadas e disponibilizadas lá no YouTube. Então, todas as aulas estão lá, exceto, se eu não me engano, da semana passada ainda que eu não subi. Mas as outras todas já estão. Mas, mesmo assim, se vocês quiserem ir para lá, não tem problema nenhum. Eu só queria que a gente chegasse num acordo para não ficar aquela coisa, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. O que a gente pode fazer, né, para a gente também não perder muito tempo aqui, é vocês chegarem num consenso entre vocês, e aí no final da aula de hoje vocês me dizem, tá? Ah, tudo bem, porque para mim É, a questão é só essa mesmo, que lá no Canvas a gente acessa já lá a tem, né? gravação, tem como baixar a gravação, baixar as notas Pois é. compartilhadas quando o professor usa. Para mim Aham. o melhor do Canvas é isso, a É, facilidade de a né? gente conseguir as gravações. Ah, tá. As gravações de qualquer maneira estão lá, tá, Aimee? No YouTube isso não tem nenhum, como qualquer outro vídeo do YouTube. Para mim também é interessante fazer no Canvas, tal como aqui no Teams, tá? Para mim não tem problema nenhum nem o outro. É, E aí, vamos fazer isso então. Se alguém puder aqui, hoje a gente fica por aqui, né? Já que a gente está aqui, tá? Para não ficar perdendo tempo com esse deslocamento lá para outra sala. Aí a gente faz aqui, tá? Sem problema nenhum. E aí, vão fazendo, igual vocês estão fazendo aqui agora, no chat, vão falando, alguém podia, não sei, talvez, né, Aimee, você ou a Nicole, alguém podia fazer aí uma espécie de levantamento ao longo da aula, e aí o que a turma decidir, a gente vai. Ou permanece aqui ou vai para o Canvas. Para mim, não tem problema nenhum, tá bom?
Pode fazer isso, então, Nicole? Vai dando uma sondada aí no chat. Vai dando uma sondada aí no chat. Pelo que eu estou vendo aqui, já tem uma certa preferência pelo Canvas mesmo, tá? Mas só para a gente chegar numa, né? Até porque tem gente entrando agora também, ó, tá sinalizando isso. Aí, ó, Milene também achou mais fácil, Jaqueline também prefere o Canvas. Não tem problema nenhum, gente. Então a gente segue a nossa aula aqui hoje, né? Para a gente não perder tempo de deslocamento. Eu estou até aqui com o Canvas já aberto, caso vocês preferissem ir para lá logo. Mas eu acho melhor que, como não está todo mundo aqui na sala, né? Nesse momento ainda, nós temos já 50% da turma, mas não temos um quantitativo, né? Maior. Ó, Milene também. Aí a gente faz isso, tá bom? Aí quando for lá para meio-dia, assim, Nicole, você me sinaliza que aí eu paro para fazer a presença, né? Como eu faço sempre, aqui pela listagem do chat, e aí a gente vê isso, tá bom? Combinado? Beleza. Então, só para quem está chegando agora, gente, não está sabendo o que a gente está falando, a gente está fazendo um levantamento, tá? Para saber se vocês preferem continuar no Teams, as nossas aulas, continuam no Teams ou são transferidas para o Canvas, tá? A Evelyn, que é a nossa monitora, ela já está lá na sala virtual do Canvas. Para ela também é mais confortável participar do Canvas, mas vocês fiquem bem à vontade para fazer essa escolha, tá? O que vocês decidirem, para mim, tá ótimo, tá? Então, ao longo da aula de hoje, vocês vão sinalizando aí no chat se prefere o Canvas, se prefere Teams, e aí a Nicole vai colhendo aí essas sinalizações, e no final, lá para meio-dia, a gente faz essa decisão, ok? Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Nós paramos no slide de ansiedade e medo. Nós paramos no slide 13. E vamos, então, começar aqui do 14. Vamos lá. Bom, a gente estava falando, né, semana passada, sobre essa questão da relação da ansiedade, né, com o medo e com algumas características, né, que contornam todos os nossos processos de formulação de crenças, né, o nosso contexto social. Nós comentamos também que a ansiedade ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Não existe um trabalho psicológico para a ansiedade que vise eliminar a ansiedade 100%, né? A ideia é que a gente trabalhe com uma regulação, né, da ansiedade, de forma que esse nível de ansiedade se torne produtivo para o sujeito, seja no trabalho, seja na sua vida cotidiana e, como aqui, né, no desempenho no esporte. A gente sabe que muitos atletas passam por situações de pressão, passam por situações de estresse, né? E essas situações, esses momentos, né, esses eventos, eles acabam potencializando a ansiedade. Mas nem sempre o mesmo evento produz uma ansiedade na mesma intensidade,
de uma pessoa para outra, né? Se a gente, qualquer tipo de evento, seja uma avaliação, seja uma competição, enfim, seja a expectativa de uma situação nova, tudo isso pode gerar ansiedade. A ansiedade, ela pode ser adaptativa, né? Mas também ela pode ser desadaptativa, né? E aí, né, quando é que ela é adaptativa, né? Quando ela nos serve, né? Eu gosto muito de usar esse termo, né? Quando ela nos serve, quando a gente pode utilizar dessa ansiedade a nosso favor, né? De uma forma proativa, de uma forma que vá favorecer o nosso desempenho, né? Seja o desempenho acadêmico, seja o desempenho profissional, seja o desempenho no esporte, né? A ansiedade, ela está em todos nós, né? Todos nós podemos ser, passamos, digamos assim, por esse processo de ansiedade. O que vai diferenciar muitas vezes uma pessoa da outra é que as estratégias de enfrentamento, né, das situações de estresse que a própria pessoa já tem, né, sincronizado com digamos assim, a complexidade da situação, isso pode provocar, né, em uma pessoa mais ansiedade do que outra, né? Então, é claro que numa situação normal, né, no dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos aquelas ansiedades mais, digamos assim, mais leves, né, que são até as consideradas adaptativas, né? Você se preocupar, por exemplo, no que você vai fazer, você fazer um planejamento do seu dia, você fazer um planejamento até da sua semana mesmo. Por exemplo, se você vai fazer um planejamento de um orçamento, né, do que você precisa investir, por exemplo, no seu consultório, né, no seu futuro consultório, você tem ali um nível de ansiedade, mas não é um nível de ansiedade que vai te paralisar, não é um nível de ansiedade que vai deixar você engessado, né? Quem de fato, né, sofre, né, quando a gente tem um sofrimento, né, gerado pela ansiedade, aí a gente já tem que ter um cuidado maior, porque quem geralmente tem esse sofrimento devido à ansiedade, ele não tem um sofrimento por conta de uma única situação, né? Todos os movimentos, todas as ações, todas as decisões daquela pessoa estarão atravessadas pelo processo de ansiedade. E aí a gente já coloca como sendo uma ansiedade disfuncional, né? Ou seja, não tem uma função ou é uma função negativa, né? Então, se alguma coisa não está sendo funcional, ou seja, se ela não está funcionando de uma forma eficaz, se ela não está funcionando de uma forma eficiente, ou seja, a gente não está utilizando da melhor maneira possível. A gente não está utilizando para alcançar os objetivos. Esse processo, ele, na verdade, ele está interferindo negativamente, né, no desempenho e no alcance dos objetivos. Então, isso tem muito a ver, né, com o esporte. Ontem, por exemplo, vocês devem ter percebido o nível de ansiedade que vocês devem ter se deparado, né, ao assistir, né, a final do jogo do Flamengo. Concordam? Umas pessoas tiveram mais ansiedade, outras pessoas tiveram menos ansiedade. Quem é torcedor do Flamengo teve mais ansiedade. Quem não é torcedor do Flamengo também teve muita ansiedade. Concordam? Né? Porque socialmente, culturalmente, não é verdade? A gente, assim, eu fico até arrepiada só de falar aqui. Se vocês tivessem estado na aula presencial, vocês iam me ver. Porque é um nível de ansiedade? É um nível de ansiedade, seja por um lado ou por outro, né?
porque o Flamengo, culturalmente, socialmente, é considerado... geralmente, quando tem jogo do Flamengo, né, se fala assim que a torcida do Flamengo contra todas as outras torcidas, né? Todas as outras torcidas torcem contra, enfim. Todas essas provocações, né? Todas essas impressões, rótulos sociais, enfim, que vão sendo, claro, reforçados ao longo do tempo, né? Pelas torcidas, pela mídia, por aí vai, né? Aimee é firme e forte, né, Aimee? Então, tudo isso pode gerar ansiedade, né? A gente teve, né, apreensão, vejam, alguns desses processos que a gente sofre na ansiedade são muito similares ao que a gente tem no que a gente poderia considerar de uma ansiedade disfuncional, né? Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem apreensão, tem desconforto, né? A gente pode ter uma preocupação. Agora, de modo geral, quando essa ansiedade ela é disfuncional, ela não é alguma coisa leve. Depois que você passa o evento, você continua, você volta ao estado de homeostase, né? Você volta ao estado de equilíbrio. Não, a pessoa que tem, né, de fato, uma dificuldade de administração da ansiedade, ela vai ficar hipervigilante, né? Uma preocupação exacerbada. E uma característica que é muito própria, né, da pessoa que é diagnosticada de fato com ansiedade generalizada são os pensamentos catastróficos, né? Pensamentos negativos, pensamentos catastróficos. E mais uma vez eu repito, não é apenas uma vez, né? Ah, eu tive um pensamento negativo uma vez, pronto, eu já tenho ansiedade clínica, né? Já tenho um prognóstico de ansiedade. Não, não é assim. Vocês sabem que as questões psicofisiológicas, elas têm aí, digamos assim, uma frequência de acontecimento, né? Um padrão, né, de acontecimentos. Então, não vai ser porque eu tenho uma preocupação, né, porque eu tenho um determinado desconforto, é que eu já sou ansiosa. Eu posso estar ansiosa, né? Mas esse estar ansiosa não necessariamente significa clinicamente, né, psicologicamente, que a pessoa é ansiosa. Não sei se foi na turma de vocês que eu comentei semana passada, ou foi na turma da noite, mas eu vou falar aqui novamente. Se foi, vocês podem me dizer para eu não repetir. Tá? Existe um questionário, né? Hoje em dia, a ansiedade ela é muito medida pelo questionário de Beck, né? E também atrelada ao questionário do Jung, que a gente viu semana passada. Porque o questionário do Jung, ele vai falar sobre as crenças disfuncionais. E muitas vezes, a ansiedade, ela pode estar atrelada a uma crença disfuncional, certo? Então, dependendo do resultado de um teste, dependendo do resultado do outro, essa análise, né, da sincronia dos dois resultados pode conduzir o sujeito a ter um perfil, né, mais ansioso ou não. Mas existe um outro questionário que é mais antigo, ele até já tinha saído de linha, né, devido à atualização dele, é o questionário chamado questionário traço-estado. Não sei se vocês já ouviram falar. Questionário é o inventário traço-estado. Alguém já ouviu falar?
O inventário traço estado, né, ele chamado de IDAT, tá? O IDAT, ele... Deixa eu pegar aqui. O IDAT, né, ele apresenta duas escalas que avaliam a ansiedade, tá? Esse questionário, ele foi feito, eu vou colocar aqui a referência para vocês, então, aqui no chat, tá? Sobre essa escala. Inclusive, tem um texto aqui da avaliação da estrutura fatorial da escala, e aí esses artigos que falam sobre a estrutura fatorial, elas falam exatamente da validação, tá? Do teste. Eu vou colocar aqui o link de um artigo aqui no chat, só para depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês poderem acessar, tá? Então, esse artigo, ele vai falar da validação, né, da escala. Mas só para assim, simplificar, né, o que avalia esse inventário? Esse inventário ele é dividido em duas escalas, que é a ansiedade E, né, ou a ansiedade, que é a ansiedade estado, tá? E o IDAT-T, que é a ansiedade traço, tá? Então, o que se fala sobre esse inventário, né? Esse inventário, ele fala que algumas pessoas têm um nível de ansiedade estado, ou seja, em situações onde para ela é mais intenso, é mais preocupante, ela apresenta níveis de ansiedade. Então, dependendo da situação, ou seja, ela apresenta um estado ansioso, né? Ela tem um estado ansioso, né? Ele foi traduzido aqui no Brasil por Biagio, né, e Natalício em 1979, tá? E o estado, né, de ansiedade, então, ele reflete uma reação transitória, ou seja, eu estou ansiosa devido a uma situação. Passado essa situação, a ansiedade vai se estabilizar, né? Por exemplo, eu sei que amanhã eu vou fazer uma prova de trânsito, né? Então eu estou num estado ansioso. Passado essa avaliação, o meu nível de ansiedade volta ao normal, tá? Porém, por outro lado, né, a ansiedade traço, ela refere-se a um aspecto mais estável do sujeito, ligado à propensão que o próprio sujeito tem, que o próprio indivíduo tem, de lidar com maior ou menor ansiedade na sua vida, tá? Então, as pessoas que, ao responderem essa escala, né, elas se direcionam para ansiedade traço, significa que são pessoas mais propensas a desenvolver, né, situações de ansiedade e, consequentemente, tem maior dificuldade de lidar com situações onde ela se encontra ainda mais com tensão. Então, a pessoa com ansiedade traço, por ela já ter traços, né, ela tem características ansiosas, digamos assim, e essas características ansiosas provavelmente se devem, né, às crenças, todas aquelas crenças que a gente viu nas nossas últimas aulas, podem ser, né, eliciadores de crença para uma pessoa que tem ansiedade traço, porque é o modo de funcionamento dela, né? A pessoa que tem uma ansiedade traço, a pessoa que tem uma determinada crença, ela funciona daquela forma. Ela vai continuar funcionando daquela forma até que ela se dê conta, né, desse modo de funcionamento dela e queira mudar, né? Aquele modo de funcionamento
está trazendo para ela um incômodo tamanho, né, que vai fazer com que ela busque uma terapia, né, busque um processo terapêutico, e aí vai, tá? Então, todos nós temos, né, um certo nível de ansiedade, ok? Aqui a gente tem uma tirinha, né, que fala aí sobre, então, o estresse. A ansiedade, ela pode gerar estresse. Aí eu pergunto para vocês, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Né? O estresse gera ansiedade ou a ansiedade gera estresse? O que vocês acham, na opinião de vocês? Quem veio primeiro? A ansiedade ou o estresse? Olha aqui nessa tirinha. Tensão muscular, irritabilidade, insônia, cansaço. Você está apresentando sintomas de estresse. Mas olha bem, olha que curioso esses sintomas aqui, gente. Tensão muscular, irritabilidade, insônia, cansaço. Isso daqui também não seriam sintomas de ansiedade? Ó, alguns deles estão aqui. Medo, cansaço, desconforto, né? E é sim, Nicole, é bastante difícil mesmo, né? E a gente vai se deparar. Ah, Carolina, você quer falar sobre a sua experiência? Tá me ouvindo? Sim, tá ótimo. Bom dia. Bom dia. Assim, eu tô falando por experiência própria, porque às vezes eu fico tão ansiosa que isso me causa estresse. Às vezes eu tô bem, mas a ansiedade vem e acabou o dia. Aham. Não tem muito E, detalhe. uhum. E aí tem algumas situações que você percebe que você fica mais assim. Tem algumas situações, que nem quando tem muito trabalho acumulando, e aí você quer fazer Uhum. tudo de uma vez, mas não consegue nem fazer um. Porque você vai ficando ansiosa, não consegue ficar sentada. Ultimamente tem sido assim. Provavelmente aí, né, Carol, você tá passando por uma situação de estresse, né, porque tem aí um acúmulo de trabalho, e isso pode gerar ansiedade em você, né, ansiedade para poder terminar logo, para poder, então, o que você poderia, né, com esse pouco de conhecimento que a gente já viu aqui na nossa aula, né, de semana passada, de hoje, o que a gente poderia tentar fazer para minimizar essa situação de ansiedade? Se a ansiedade, né, ela nos serve para organizar, se ela nos serve para pensar em estratégias, para poder promover, né, um movimento, né, o que a gente poderia dizer para tentar amenizar essa situação de ansiedade? Será, talvez, tentar planejar, fazer um cronograma de quais são as datas, as primeiras datas, os primeiros trabalhos, e aí você indo por etapas? Porque muitas vezes, uma das coisas que a gente fica mais ansioso é o fato da gente não estar com com todas aquelas atividades visíveis ao nosso olho, né? E aí é uma coisa assim bem objetiva, bem física mesmo, né? Muitas vezes você organiza, por exemplo, uma tabela, organiza um quadro, né, com seus horários e com os prazos. Aquilo ali já começa a te dar um conforto, no sentido de que você vai saber com qual que você vai começar primeiro.
né? E quanto tempo você vai ter para operacionalizar cada um, né? É claro que isso só pode não resolver, né? Como é que a gente sabe se vai resolver ou não? Fazendo, né? E aí, ao fazer, a gente vai perceber, né? Por exemplo, se vai ter algum tipo de alívio ou não, né? Então, a gente tem que ir analisando cada estratégia, ela tem que ser avaliada, porque nem sempre uma estratégia que serve para uma pessoa serve para outra pessoa, né? E isso acontece também no esporte. A grande questão é que dentro do esporte, por exemplo, muitas vezes você faz um trabalho coletivo. Por quê? No esporte, né, por exemplo, numa equipe de alto rendimento, seja um esporte coletivo, né, ou não, quando a gente fala de equipe, a gente não está falando somente do atleta em si, né, mas a gente está falando das pessoas que estão ao redor desse atleta também, né, preparador físico, médico, nutricionista, técnico e por aí vai. Então, é importante a gente entender a dinâmica, né, desse grupo para que a gente possa estabelecer, né, esses parâmetros. E o próprio atleta, ele vai começar a, a garimpar quais são, né, quais seriam também as situações ou os pontos críticos, né, que causam ansiedade. Então, acho que a primeira coisa, né, que a gente deveria fazer para gerenciar a ansiedade é saber o que provoca essa ansiedade, né? O estresse é a mesma coisa. O que provoca esse estresse, né? E, na verdade, as respostas que vocês deram aqui no chat, todas elas, todas elas são possíveis. Pode ser o estresse primeiro, ou pode ser a ansiedade primeiro. Por exemplo, eu posso estar vivendo uma situação de estresse e isso me gerar ansiedade, né? Ou eu posso estar ansioso, né, num determinado momento e isso me gerar estresse. Mas o que acontece? Na ansiedade disfuncional, né, aquela que é quase como se fosse um traço de personalidade da pessoa, ela não está ansiosa somente naquela hora que ela vai bater o pênalti, ela não está ansiosa somente na hora que ela vai postar um trabalho no Canvas, ela não vai estar ansiosa somente em um trabalho, né? Ela está ansiosa em todos os momentos da vida dela, né? Seja para resolver questões acadêmicas, seja para resolver questões pessoais, seja para resolver questões do trabalho, né? Isso acaba prejudicando a médio e longo prazo o resultado dela. Inicialmente, são questões muito difíceis de serem identificadas mesmo, tanto no estresse quanto na ansiedade, porque esses processos, eles são naturais, digamos assim, né? Eles são, até certo ponto, considerados normais, saudáveis, né? Porque eles geram, como eu disse no início, eles geram aí, eles servem como uma mola propulsora, né? Servem como uma mola propulsora para as nossas ações, para as nossas decisões, certo? Alguém quer fazer algum outro comentário? Bem, os agentes estressores, então, eles podem influenciar o estado psicológico do indivíduo, acarretar malefícios à saúde e à qualidade de vida do mesmo. Nós temos, então, estressores externos, que são condições externas que afetam o organismo, representados no cotidiano, pressões e mudanças no ambiente, problemas familiares e conjugais, doenças, mortes de familiares ou problemas afetivos. Quais problemas externos hoje vocês identificam na vida de vocês? Não precisa me responder não, tá? Só estou perguntando para produzir uma reflexão. Se alguém quiser falar, claro, o canal está sempre aberto, tá? Ok? E nós temos também
os estressores internos. Envolve aspectos intrínsecos, sentimentos, esquemas e crenças, vulnerabilidade, a forma de cada um perceber o mundo, né? Então, nós temos estresse, né? Nós temos estresse voltados para vários ambientes, para várias direções, certo? E aí tem um outro conceito interessante que a gente usa muito também nessa questão, né, do enfrentamento, do trabalhar o estresse, né, trabalhar a ansiedade. Quais são as estratégias de coping, né? Quais são as estratégias de coping? Vou colocar aqui no chat. Estratégias. Quais são as estratégias de coping que vocês utilizam no cotidiano de vocês para enfrentar situações consideradas estressantes? Vocês já pararam para pensar nisso? Primeiro, vocês sabem quais são as situações consideradas estressantes para vocês? Né? Quais são as estratégias que vocês utilizam? Né? Eu acho que isso é um primeiro passo para você identificar, para você manejar, né? Porque eu acho que essa palavra é a palavra-chave em todo o trabalho do psicólogo do esporte. Manejo, regulação. Eu gosto muito dessas duas palavras. Manejo e regulação. Por quê? Você, futuro psicólogo, tem a pretensão de eliminar o estresse de um atleta? Você tem a pretensão de eliminar a ansiedade de um atleta? Qual é? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Porque a gente não pode simplesmente pegar o conhecimento do senso comum e falar, não, nós vamos aqui eliminar, né, o estresse e eliminar a ansiedade, né? O treinamento psicológico... Ótimo, Nicole, vai fazendo isso sim, tá? Maravilha. O treinamento psicológico, gente, ele deve ser feito continuamente, né, junto com o treinamento físico, técnico e tático, né? O treinamento psicológico, ele integra todo o treinamento, né? Então, a gente não pode usar apenas uma coisa ou outra, né? É importante que esse treinamento ele aconteça ao longo de todo o percurso, né? Porque os fatores de estresse, por exemplo, dos atletas que estão iniciando a carreira, são diferentes dos atletas que estão no meio da carreira, dos atletas que estão no final de carreira, né? Exatamente, Kelly. A ansiedade, ela provoca esse estado de ativação. A mesma coisa o estresse, né? A mesma coisa o estresse. O estresse, ele também provoca essa ativação, né? Ele não pode ser considerado completamente negativo, tá? Por exemplo, só para a gente fazer uma comparação, né? Em partidas de tênis, por exemplo, né, em jogos de tênis,
esse esporte, né, o tênis, vocês sabem que tem a questão da durabilidade do tempo, da partida, do jogo, né? Todos os esportes, né? Não necessariamente um jogo, mas a duração de um esporte, né? O tênis, né? A partida de um tênis pode durar de 1 a 4 horas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma partida de tênis, ou pela televisão, ou ao vivo. Você fica ali horas, pode ficar horas, né? Não é obrigatório durar 4 horas, mas pode durar 4 horas, ou até mais, tá? E aí, o que acontece? O tênis, ele vai exigir, né, uma habilidade motora, uma predominância aeróbica, anaeróbica muito grande, né? E a fadiga que é provocada, por exemplo, por um jogo de tênis, é muito longo a depender desse período de duração. Então, a preparação pré-jogo tem que envolver muitas visualizações, muitas técnicas para o atleta regular essas situações de tensão. Porque ele sabe que num jogo de tênis, uma pessoa que joga tênis profissionalmente, ela sabe que não é igual ao futebol, por exemplo, que tem o tempo regulamentar, né? Depois tem pênaltis, tem a prorrogação. Não, a prorrogação primeiro, né, gente? Prorrogação, depois os pênaltis. Não é assim, né? E cada coisa tem a sua duração, né? Num jogo de tênis, por exemplo, isso é diferente, né? Então, isso vai interferir, a depender do tipo de esporte, isso vai interferir, né, na exigência que o atleta tem que ter, no preparo que o atleta tem que ter para lidar com essas situações. Por exemplo, na corrida de 100 metros, né, a duração, né, entre os atletas de elite é de 10 a 11 segundos de uma corrida de 100 metros, né? Então, aí nesse caso, já tem uma queima de energia muito grande, né? A possibilidade do atleta errar, quer dizer, tem que ser muito, extremamente minimizada. Veja, se um atleta de tênis que pode jogar aí até 4 horas, ele erra, ele tem a chance, embora não seja o recomendado, né? Porque atleta de alto rendimento a gente sempre pensa, né, em uma altíssima performance, certo? Mas o jogo de tênis, o atleta ele tem ali ainda um momento para recuperação, né? Para se reequilibrar, para poder, ele para ali, tem alguns times ali que ele pode dar uma respirada, ele pode pedir um tempo, etc. Uma corrida de 100 metros não tem. Ou ele corre ali aqueles segundos e resolve o resultado, ou não, né? Então, percebam que tudo isso vai diferenciar também de esporte para esporte. Junto a isso, né, as próprias características do sujeito, né? Como a gente falou antes, as crenças, as características de personalidade, e por aí vai. Tudo bem? Então, a estratégia de enfrentamento, que a gente chama de estratégias de coping, podem ser diferentes de pessoa para pessoa. As estratégias de coping é fundamentada na avaliação cognitiva do acontecimento e no controle do estresse. A percepção do estresse envolve a soma dos acontecimentos cotidianos com os quais o indivíduo é confrontado. Então, percebam, é a soma dos acontecimentos cotidianos. Não é apenas um acontecimento. Ah, aconteceu uma coisa e fiquei estressado. Claro que você ficou estressado, todo mundo fica. Quem não ficaria, né? Desculpa, gente. Então, a questão não é você apresentar um sintoma de estresse, um sintoma de ansiedade, mas, né, o quanto que aquele sintoma ele dura, né, e quanto que ele começa a te prejudicar ao longo do tempo.
Então, o enfrentamento, ele consiste na regulação emocional e na resolução do problema. Então, o estresse, ele tem uma resposta fisiológica, ele tem uma resposta cognitiva e comportamental. Qual seria um exemplo de resposta fisiológica, gente? Quando vocês estão em situação de estresse, qual é a resposta fisiológica que vocês identificam em vocês mesmos? Dor de barriga, sudorese, boca seca, taquicardia, dor no estômago, né? Dor de cabeça, insônia, certo? E aí, esse fisiológico, né? A gente sabe que o estresse, ele tem uma regulação fisiológica, cognitiva e comportamental. O cognitivo diz respeito ao quê, gente? A nossa avaliação acerca daquela situação, né? Junto, obviamente, com os pensamentos que eu já tenho, as crenças adaptadas ou não, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma tendência a uma crença de vulnerabilidade, né? Eu vou começar a desencadear processos, por exemplo, pensamentos, numa situação de estresse, por exemplo, que eu vou estar mais vulnerável a uma situação do que todas as outras pessoas. Na verdade, todas as outras pessoas estão vulneráveis tanto quanto eu. Mas o que eu penso que é maior. Que a questão não é que a situação seja real, né, ou fantasiosa. A questão é que ela é real para mim. Se ela é real para mim, ela vai influenciar. Né? E, obviamente, vai influenciar em quê, gente? No comportamento, né? Porque é o comportamento que é a parte visível do nosso processo, né? A gente não consegue olhar, ver a olho nu as nossas alterações fisiológicas. Algumas sim, né? Mas na fisiologia propriamente dita, a gente não consegue ver lá dentro do organismo. A gente vê, né, por exemplo, a insônia, a gente consegue ver as repercussões dessas alterações fisiológicas. Onde? No comportamento. Né? Então, eu não durmo, eu não como, tem gente que come demais, né? Quando está estressado, tem gente que não consegue comer. Né? Então, isso já é um exemplo de que, assim, como que cada situação pode gerar, né, uma repercussão diferente em cada um de nós. Então, a avaliação no nível cognitivo. A avaliação da situação potencial ameaçadora com padrão de resposta de defesa quando o estímulo é considerado ameaçador. Ao contrário, com padrão de conferência e orientação, né, tem um comportamento para avaliação. Considera a história pessoal e aprendizados acumulados e as capacidades para lidar com a situação de estressora, enfrentamento e manejo da situação. Então, quando a pessoa percebe um estímulo como sendo ameaçador, né, a pessoa ela vai começar a desenvolver o que? Uma avaliação daquela situação. Ah, Reivane, mas na hora a gente não pensa, a gente age por impulso. Não, não é exatamente por impulso. Porque o que acontece, gente? Como a gente percebe, como a gente consegue visualizar somente o comportamento, a gente não consegue esse processamento de informações cognitivas acontece assim em milésimos de segundo, né? Então essa avaliação da história pessoal, dos aprendizados acumulados, a capacidade de lidar com a situação estressora, as crenças,
tudo isso acontece numa rapidez, numa velocidade muito alta, né, no nosso sistema psicológico. Então, quando a gente reage a uma situação, né, é bem possível que aquela reação, né, esteja ligada a alguns componentes pessoais, sim, tá? Que devem ser trabalhados, se não são, digamos assim, adaptáveis, né? Se essas reações são reações agressivas, se são reações que vão prejudicar a pessoa ou outras pessoas, é importante que isso seja observado para que você possa trabalhar. Mas, de modo geral, essa avaliação cognitiva ela vai acontecer em qualquer situação estressora que você venha a vivenciar, né? E aí, no nível comportamental, você tem o enfrentamento, né? Que você vai usar o seu repertório de estratégias cognitivas e comportamentais que visam lidar com estresse percebido, né? Em situações de ameaça, risco, desafio. O que você faz? Agora, você só usa essas situações de enfrentamento se você tem a percepção que elas existem. E como é que eu vou ter a percepção que elas existem? Somente fazendo esse trabalho. Muitas vezes, são poucas as pessoas que têm a autoconsciência, né? A autogerência de regular sozinha isso, né? O que acontece? Geralmente, em atletas de alto rendimento, né, geralmente um profissional deve fazer esse acompanhamento, um psicólogo deve fazer esse acompanhamento. Agora, eu posso perguntar assim para vocês, futuros psicólogos, por vocês já terem conhecimento de todas as teorias psicológicas, né, de todas as de várias ferramentas de intervenção, de várias ferramentas de avaliação psicológica, vocês conseguem lidar 100% com as situações de estresse que vocês atravessam, né? Então, imagine as pessoas que não têm esse conhecimento. E aí a gente para pensar, será que somente o conhecimento ele é suficiente para regular, para manejar todos esses sintomas? Né? Então, é importante que esse conhecimento ele seja trabalhado, né, particularmente com cada sujeito, certo? Evitação ou fuga, né, que é um processo defensivo, cujo objetivo é evitar o confronto com o agente estressor. Isso é uma manobra, né? No primeiro momento pode parecer que você resolveu o problema, né? Mas, na verdade, isso é simplesmente uma estratégia para você eliminar, né, o desconforto ali naquele momento. Então, por isso, mais uma vez, a importância da terapia, a importância do trabalho psicológico, né, com os atletas e com qualquer pessoa a longo prazo, né, tem que ser um trabalho contínuo, porque não adianta, por exemplo, um técnico ou uma pessoa que é representativa no meio, por exemplo, usar daqueles discursos, usar daquela fala que é motivacional exclusivamente, né? Isso pode trazer um efeito momentâneo ali naquela pessoa, né? Por exemplo, está ali numa partida, aí o técnico, né? Ou enfim, alguém que esteja ali conduzindo, né? Guiando ali aquele atleta, use falas, né, de motivação, de estímulo, etc. Isso pode, em algum momento, fazer com que a pessoa tenha um bom resultado. Até pode, né? Mas somente ali, né? Na próxima vez, quando ela passar pela mesma situação, ela vai ser acometida novamente por uma situação complexa. Por quê? Não foi trabalhado ali estratégias de enfrentamento. Ou seja, o organismo dela está funcionando de uma forma a evitar e a fugir. Né? Então, se ela não trabalha estratégias para enfrentar,
o que eu vou fazer? Vou fugir de novo, tá? E um outro resultado também é a passividade, né? Que é o colapso, digamos assim, da pessoa, né? No resultado, a pessoa ela fica completamente, como se ela não tivesse reação, né? A competição está acontecendo, é aquelas pessoas que a gente diz que paralisam, né? A gente ouve muito isso no senso comum. Nossa, eu fiquei paralisado, não tive reação. A pessoa congela, né? E ela não consegue não só não fazer nada, como ela também não consegue pensar nada. Então ela fica ali estática, e se ela fica estática, né, obviamente que ela não vai alcançar nenhum resultado, né? Aqui tem uma demonstração, né, do nível fisiológico, né? As situações de estresse produzem ativação do organismo, né, uma ativação fisiológica, a fim de que o indivíduo possa reagir em relação ao agente estressor, né? Alterações fisiológicas, né, como vocês já exemplificaram lá atrás. Aqui também tem outras. Reações cardiovasculares, vasoconstrição na pele, vasodilatação nos músculos, hiperventilação, e, na verdade, isso aqui seria, em termos mais populares, né, taquicardia, palpitação, né, gaguejo, né? Porque quando você tem uma situação de muito estresse também, você é acometido pelo branco, né? O branco na memória, né? Então, aqui, ó, situação estressora, refazer o exame, aqui colocar um exame de direção. Será que eu vou reprovar novamente? Será que eu vou ter taquicardia e tremedeira de novo? Aí eu começo com a apreensão, estou me antecipando, né? Já estou ali tentando me antecipar de uma coisa que eu não tenho controle totalmente, né? E que não aconteceu ainda. Aí a pessoa começa a pensar, não vou conseguir, não sou capaz. Isso já é uma disfunção cognitiva. E aí ela começa a apresentar comportamentos de fuga. Devo fazer a prova? Devo desistir? É capaz até da pessoa lembrar, entre aspas, né, de uma coisa que ela teria que fazer naquela hora para ela não ir fazer a prova. Aqui, né, na verdade, ela está fugindo, né, ela está tendo um comportamento de fuga lá na situação da prova, propriamente dito. Mas essa fuga, ela pode estar também fora do próprio ambiente, né? Que a situação vai acontecer, né? Porque eu posso não querer nem chegar a ir, nem chegar aí e fazer a prova, né? Então, o evento futuro, ele gera apreensão e reações fisiológicas antecipatórias. Além disso, faz com que o indivíduo fique cada vez mais ansioso, né? Porque o fato dele não ter tido um resultado positivo, isso, de alguma forma, gera nele um reforço de que realmente ele não deveria ter ido. Mas, na verdade, ele não tem nenhuma evidência de não realização, de perda, né? Porque, na verdade, ele não concluiu a tarefa, ele não foi à prova, não foi fazer a prova, tá? Então, o sujeito ele se encontra numa vulnerabilidade psicológica, né, uma preocupação focada em alarmes futuros. Esse alarme aqui pode ser qualquer um, né? O que eu estava falando antes, o que é alarme para um pode não ser para outro, mas esse alarme ele vai ser suficiente para colocar o sujeito numa vulnerabilidade, né? O sujeito vai estar vulnerável, tá? Isso vai provocar uma ansiedade antecipatória que vai interferir nos acontecimentos e eventos futuros, né?
Isso vai, então, produzir no sujeito uma preocupação, medo, tensão, sofrimento, o que vai, mais uma vez, essa preocupação, esse medo vai provocar uma distorção cognitiva. Ou seja, o sujeito ele vai começar a fazer formulações de pensamentos que reforçam a ideia que ele mesmo tem, né? De que ele não é capaz, de que ele não vai conseguir, de que ele é fraco, de que ele não é competente, ok? Isso vai provocar estresse, que tem, por sua vez, impactos fisiológicos, né? E esses impactos fisiológicos, esse estresse, né, ele vai provocar no sujeito respostas comportamentais. Ou ele vai enfrentar, ou ele vai fugir, ou ele vai agir com passividade. E essa passividade aqui não é passividade no sentido... não é a pessoa ser pacífica, né? Levar a coisa numa boa. Não, ela ser passiva mesmo. Ela não ter reação alguma frente à situação de estresse, né? Então, respostas cognitivas, fisiológicas e comportamentais retroalimentam o ciclo da ansiedade. E aí a gente tem a estratégia do FLAU, né? Quais são as atividades, as coisas, as pessoas, os lugares que influenciam a sua felicidade, o seu bem-estar? Construa um gráfico em pizza para representar a importância de cada uma delas na sua vida, né? O que é o FLAU? FLAU significa fluxo, né? É um estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo. Ela está ali bem submersa mesmo, né? Ela tá ali muito extremamente inserida, imersa na situação que ela está vivendo, né? Então, ela vai ser caracterizada por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo de atividade. Esse termo, né, foi proposto pelo psicólogo Mihaly, é um nome super difícil realmente de pronunciar, Csikszentmihalyi. O conceito tem sido utilizado em grande variedade de campos, né? Aqui, o FLAU, né? O psicólogo do esporte, né? Ele trabalha no sentido de proporcionar esse estado de FLAU no atleta, né? Porque esse estado de FLAU vai possibilitar que o sujeito opere as suas atividades, opere, né, todas as tarefas que devem ser operacionalizadas de uma forma muito concentrada, muito direcionada, né? O que a teoria do FLAU fala? Né? A teoria do FLAU fala que o estado de consciência em que o indivíduo chega a estar totalmente absorvido pelo que está fazendo, até alcançar a exclusão total de outro pensamento ou emoção. Agora, isso é realmente uma teoria bastante interessante, né? Um modelo bastante interessante. Agora, assim como todas as outras, né, todos os outros modelos teóricos, né, assim como as outras estratégias cognitivas, né, todas as outras estratégias cognitivas são difíceis de ser alteradas, né? Certo? Quem perguntou aqui sobre a Brenda perguntou sobre o mindfulness, né? O estado flow, assim como o mindfulness, ele tem como pressuposto teórico o modelo da psicologia positiva, né? Que tem assim como um conceito, o flow, na verdade, ele é um conceito da psicologia positiva,
né, que é trabalhado no Mindfulness, né? Então, o estado flow acontece em todas as áreas que demanda foco, né? O esporte é um deles, né? Mas qualquer situação, né, qualquer área de trabalho, qualquer profissão que demande foco, alcance de resultados, né, isso é muito utilizado, né? Então, é como se fosse um treinamento, né, mental para que o sujeito se foque, né, na tarefa, no torneio, na competição, certo? Esse psicólogo húngaro, né, o Mihaly, eu não vou falar o sobrenome dele mais uma vez, mas ele desenvolveu esse conceito flow na década de 70, né? E ele estava investigando justamente pessoas, atletas, durante uma determinada atividade, né? E aí ele fala que existia um padrão comportamental dentro de algumas atividades que faziam com que a pessoa, se você falasse com a pessoa nem sequer te ouvia, né? De tão concentrada que essa pessoa estava, né? Então, o flow, ele tem, digamos assim, já tem alguns relatos, né, científicos que o estado flow ele vai interferir nos padrões químicos e elétricos do cérebro, né? E aí, com essas alterações cerebrais, isso pode alterar, acelerando a tomada de decisão mais complexa, que é o caso, principalmente, de atletas de alto rendimento, né, gente? Então, o estado flow é o estado que, assim, tem sido, digamos assim, a estratégia, né, a intervenção que mais os psicólogos do esporte têm usado ultimamente, porque é como se fosse um treinamento não só para eficácia, mas para eficiência do alcance do objetivo, que no caso o atleta de alto rendimento, tá? Então, as pessoas, né, esse próprio psicólogo húngaro, né, ele falou que as pessoas experimentam esse estado de flow de uma maneira diferente, né? Mais uma vez, porque a percepção de cada um de nós é diferente. Então, isso vai depender, né? Para cada pessoa vai ter digamos assim, vai ter um ritmo, né? Uma velocidade diferente, né? Até a pessoa, de fato, estar envolvida completamente naquela atividade. O estado flow, né, que é esse estado assim de entrega, né, de implicação praticamente total, né, numa tarefa, a gente pode dizer total, mas assim, é muito mais focado, né, muito mais treinado para isso. São estratégias que vêm sendo, digamos assim, utilizadas por grandes psicólogos do esporte, tá? Então, ele de fato, ele é uma ferramenta, né? Aí, uma coisa que assim a gente sempre pergunta, né? Você já teve a sensação de que o tempo passou de alguma forma diferente em algum momento? De você estar tão compenetrado numa atividade que as coisas ao seu redor desaparecem, você não percebe, né? Talvez nunca tenham ouvido falar no flow, propriamente dito, mas o flow ele tem ali, nós todos podemos ser, digamos assim, passar por situações de flow. Agora, a grande diferença é que no atleta de alto rendimento, isso é treinado para ele focar de fato. Mas o fato é que, assim, situações que a gente considera, por exemplo, extremamente prazerosas, extremamente interessantes, extremamente motivadoras, por si só, já poderiam causar na gente esse efeito flow, certo?
né? Naturalmente. Agora, nós, seres humanos, né, não temos necessariamente um objetivo de alcançar de uma determinada meta esportiva. A pessoa que tem, né, o esporte de alto rendimento como uma profissão, é necessário que ele treine isso, para ele poder ter consciência de como usar isso, de treinar, né, essa situação, certo? Então, assim, em qualquer situação em qualquer situação de prazer, é possível nós termos, né, esse estado de flow, né? Mas para os atletas de alto rendimento, não adianta ele ter de vez em quando, ele tem que ter sempre, concordam? Então, isso precisa ser treinado. Aqui, ó, os componentes da experiência do flow. Objetivos claros, expectativas e regras são discerníveis, né? O que é a regra do jogo e quais são as minhas expectativas, né? Isso tem que ficar muito claro. Concentração e foco, um alto grau de concentração em um limitado campo de atenção, perda do sentimento de autoconsciência, sensação de tempo distorcida, feedback direto e imediato, acertos e falhas no decurso das atividades são aparentes, podendo ser corrigidas se preciso. Equilíbrio entre o nível de habilidade e de desafio. A atividade nunca é demasiadamente simples ou complicada. Vai depender dessa percepção e das estratégias que o sujeito tem para lidar com a situação, com as contingências que estão ao seu redor, né? A sensação de controle pessoal sobre a situação ou a atividade, né? A atividade em si é recompensadora, não exigindo esforço algum. Quando se encontram em estado de fluxo, as pessoas praticamente se tornam parte da atividade. Elas estão tão concentradas, elas estão tão imersas, que não é a atividade e ela é a atividade, né? Então, elas se tornam parte da atividade que estão praticando e a consciência é focada totalmente na atividade em si. Alguns ensinamentos do livro Flow, do Mihaly. Procure oportunidades e maneiras de obter autocrescimento e não o prazer espontâneo. Né? Ou seja, ele diz, né, que é interessante você buscar formas de encontrar esse prazer também, de você ter esse prazer, de você desenvolver possibilidades de ter prazer, e não esperar o prazer acontecer espontaneamente, somente, entende? Se concentre em suas tarefas e obtenha controle, né? Não deixar as coisas acontecerem ao léu, né? Eu vou fazer uma avaliação, né? E vou ver o que acontece. Eu posso até utilizar, né? Tudo bem. Vou fazer um concurso, vou fazer uma prova de um concurso, né? Então eu vou só fazer essa prova de concurso dessa vez para eu ver como eu vou me sair. Mas se eu começar de fato a me interessar por fazer um concurso, né, numa determinada área específica, eu tenho que começar a me concentrar as minhas tarefas, as minhas ações, os meus estudos, os meus planejamentos, para obter o maior controle possível dessa tarefa. Por que o maior controle possível? Porque não é você que vai fazer a prova, né? É uma banca que vai fazer a prova, você tem N outros candidatos que vão fazer a prova, você tem situações circunstanciais que podem acontecer no momento da prova, né? Não só com a própria, no próprio lugar da prova, mas com você mesmo, né? Mas então é importante você se engajar, né? Você se engajar na situação. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aí, Bianca, não é uma situação... Veja bem, aqui é a mesma situação. A gente tem
algumas características, Bianca, que pessoas que passam por um grave acidente de trânsito também poderiam passar, né? Por exemplo, essa perda de noção do tempo, mas não tem nada a ver com a experiência de flow. A experiência de flow a experiência de perda de noção de tempo, né? Da experiência de flow é devido à imersão, ao engajamento da pessoa na situação, né? Que ele está se propondo a realizar. Agora, em uma situação de estresse provocado por um acidente grave, né? Não é necessariamente o flow, né? Na verdade, isso vai quase como se fosse uma estratégia de proteção, né? Do sujeito ele não se lembrar, né? Um mecanismo de defesa para ele não se lembrar de determinados elementos que podem ser para ele muito agressivos, muito difíceis, né? A nossa memória, de modo geral, ela funciona a nosso favor, né? Então, muitas coisas, por exemplo, que nós não lembramos, né? Elas funcionam de forma que não nos coloque em situações extremamente desprazerosas a ponto de provocar, enfim, provocar situações mais complexas, né? Um transtorno, um distúrbio, algum tipo outro tipo de ansiedade, né? Isso acontece muito, por exemplo, também na terapia, né? No sentido de você, quando você, usando essa questão da perda da noção, né, do tempo, né? Muitas vezes, você não evoca determinados você não evoca determinadas situações, pessoas, experiências. Para quê? Por que que o nosso psicológico se utiliza desse esquecimento, né? Para não provocar desprazer ou para não provocar situações que para a pessoa naquele momento poderia causar um desconforto tamanho que não seria possível a pessoa suportar, né? Então, isso é um pouco diferente. Mas isso é muito comum, né, Bianca? Por exemplo, a própria ansiedade, né? Por exemplo, esses sintomas que a gente colocou, né, fisiológicas, comportamentais, né? Esses sintomas, eles são, digamos assim, estão presentes, né, em várias situações. E aí a gente tem que fazer mesmo uma garimpagem, que a gente fala, né, uma anamnese mais apurada, porque não é somente um relato de uma situação que vai dizer que a pessoa, para você traçar um diagnóstico, né, de uma pessoa, para entender o que ela tem, muitas vezes não é uma pergunta ou um relato, você tem que ir ali tratando, digamos assim, com informações que seguem um determinado protocolo, né? Quais são as repercussões que são, digamos assim, protocolo de todos os transtornos, né? Quais estão presentes em todos, o que vai diferenciando um do outro, né? Para você poder começar a delinear, né? Porque senão fica difícil, por exemplo, você delinear um planejamento de trabalho, né? Então, você vai ali... Agora, a partir do momento que você delineia também um plano de trabalho, né, com esse sujeito, esse plano de trabalho ele tem que ser flexível, a ponto dele ser periodicamente reavaliado, né? Porque não é porque você traçou um plano que você vai ter que seguir ele até o final. Ele pode ser adaptado, ele pode ser ajustado de acordo com as novas demandas que o sujeito vai trazendo, ok?
Olha, aqui a gente tem o modelo original do flow, né? Aqui esse meiozinho aqui, né? Esse meio aqui seria o estado de flow, que seria o equilíbrio entre a ansiedade exacerbada e o tédio, né? Porque o tédio leva a uma passividade, né? O tédio ele vai fazer com que o sujeito não se envolva, né? Ele entre na passividade, ele entre em colapso. Então, veja, quanto maior, né, aqui a ansiedade, quanto maior a ansiedade, por exemplo, uma ansiedade aqui no ponto 8, né, vai ser, digamos assim, prejudicial, né? Um tédio também no ponto 8, ele vai ser muito prejudicial, porque, olha, ele está longe dessa reta aqui do flow. O flow, né, ele tem aí um limiar, né, entre um pouco de ansiedade e um pouco de equilíbrio. Não diria nem aí tédio, né? Mas ele tem que ter um pouco de calma, né? Ele tem que ter um pouco de equilíbrio, né? E um pouco de ansiedade. O atleta, ele vai funcionar muito nesse nível aqui do flow. Por quê? Né? Ele não pode usar, ele não pode ser completamente ansioso. Ele também não pode ser completamente passivo, né? Se ele for completamente ansioso, vai dar tudo errado. Ele vai antecipar tudo de uma forma errada, vai querer fazer tudo, né, de uma forma muito atropelada, e o tédio também, né? Se ele for uma pessoa muito passiva, ele não vai ter energia, né, para pensar em possibilidades, tá? Então, o estado do flow caminha aqui entre a ansiedade e o tédio, entre a ansiedade, digamos assim, e essa passividade aqui, ok? Os 8 elementos que a gente destaca, né, no flow: equilíbrio entre o desafio e a habilidade, metas claras, né, retorno, qual feedback, né, é importante que o atleta tenha feedback. O feedback, na verdade, ele é importante para todo mundo, né, gente? Mas ele é ainda mais importante para as pessoas que trabalham com metas, né? Se eu tenho, né, metas e essas metas são claras, é importante que eu saiba no final, numa avaliação, o que que deu certo, o que que não deu, o que que não deu, o que que precisa ser melhorado, né? Isso tem que ser uma atividade assim cotidiana, né? Não é de vez em quando a pessoa tem feedback, né? Ela trabalha exatamente com feedback, com uma retroalimentação, né? O que que é o feedback? Retroalimentação, ou seja, o sujeito se alimentar, né, das informações acerca da sua atividade, acerca dos seus movimentos, das suas ações, ok? Para melhorar. Então, ele só vai melhorar a partir do momento que ele saber o que ele tem que melhorar, né? Motivação, concentração total na atividade, no momento presente, motivação intrínseca e estado mental de flow, fusão entre ação e consciência, sensação de controle, perda da autoconsciência, né? Perda da noção do tempo e experiência autotélica.
Bem, desses 8 elementos aqui destacados no flow, né, 3 podem ser entendidos como elementos necessários para que o flow ocorra. Equilíbrio entre o desafio e a habilidade, né? Então, a pessoa ela tem que perceber o nível de desafio e também as suas habilidades, né? Ela tem que ter as metas claras e o retorno, e a concentração total na atividade no momento, né? Agora, isso, né, as demais funções, os demais elementos, fusão entre ação e consciência, sensação de controle, perda da autoconsciência, perda da noção de tempo, experiência autotélica, elas podem ser interpretados como consequências ou como percepções da ocorrência do estado mental, né? Não necessariamente como um fator, digamos assim, exclusivamente para possibilitar o flow, né? Elementos que possibilitam o flow necessariamente seriam esses 3: equilíbrio entre o desafio e a habilidade, metas claras, feedback, concentração total na atividade e no momento. Aqui tem mais um gráficozinho só para representar, né, o que significa aí esse estado de flow, né, com a relação à ansiedade. Aqui, olha, a gente tem um nível de desempenho, de desafio alto e baixo. O nível de habilidade que o sujeito tem, baixo e alto, tá? Então, as pontinhas das setas são altos. Aqui no centro, né, no 90 graus aqui, é baixo e baixo. Então, aqui a relação do nível de desempenho percebido e o nível de habilidade que o sujeito tem. Então, por exemplo, se, né, a pessoa tem um alto nível, percebe um alto nível de desafio, tá? E ela tem, né, um baixo nível de habilidade, o que vai provocar nela? Né? Vai provocar ansiedade, certo? Agora, se ela percebe como um desafio baixo, mas ela também tem uma habilidade baixa, o que vai acontecer? Apatia, né? Se ela tem um nível de desafio percebido, né, uma preocupação relativamente, um nível de desafio percebido relativamente médio, e ela também tem, né, um nível de habilidade relativamente médio, vai acontecer aqui, o controle e a preocupação, né? O nível de flow está aqui, ó. Quando eu tenho um alto nível de desafio percebido e um alto nível de habilidade percebida, tá? Encontrar os recursos, intervenções baseadas em pesquisa empírica, né? Nesse estudo, né, da Sonra Libomsky, de 2008, ela fala que expressar gratidão, cultivar otimismo, evitar cismar e fazer comparações sociais, praticar gestos de cortesia, cultivar as relações sociais, desenvolver estratégias de superação de dificuldades, aprender a perdoar, aumentar as experiências de fluxo, né, de flow, saborear as alegrias da vida, comprometer-se com seus objetivos de vida, praticar a religião e a espiritualidade, independente, obviamente, de qual seja, cuidar do corpo, né? Essas são, digamos assim, práticas, né, interessantes a serem colocadas, né, no processo de desenvolvimento, né, para aumentar essa possibilidade de flow. A ruminação, né, evitar cismar, ficar pensando naquela coisa o tempo todo, ficar ruminando, né, pensar demais, desnecessariamente,
passivamente, sem fim, excessivamente ponderar os significados, as causas, as consequências do seu caráter, os sentimentos dos seus problemas. Essa ruminação, ela provoca, gente, uma paralisação, ela provoca um engessamento, né, um congelamento da pessoa, porque a pessoa fica pensando ali o tempo todo o que ela poderia ter feito melhor, o que ela não poderia, o que ela poderia melhorar. Então, assim, ela vai pensar de uma forma excessiva. Então, essa ruminação, ela vai provocar uma ansiedade muito alta. A maioria de nós acredita que pensando profundamente, avaliando sentimentos e situações, levará ao insight e ao encontro de solução para profundos problemas, aliviando o sofrimento, né? Mas, às vezes, esse pensar profundamente pode direcionar o sujeito, né, para essa ruminação, né? Overthinking, né? Esse pensamento over, né? Exacerbado. Numerosos estudos têm demonstrado o contrário. A ruminação sustenta ou piora a tristeza, promove o pensamento negativo e tendencioso, prejudica a habilidade para resolver problemas, esgota a motivação e interfere com a concentração e a iniciativa. O que se ganha é uma perspectiva distorcida e pessimista sobre a vida e muitas vezes sobre a própria pessoa, tá? As pessoas felizes, né, realmente felizes, têm a capacidade de se distrair, de se absorver em atividades que dirigem suas energias para longe das sombrias e ansiosas ruminações. Tornar-se feliz significa aprender e como se desengajar da ruminação a respeito de maiores ou menores experiências negativas. Todos nós, gente, estamos suscetíveis à ruminação. Todos nós estamos suscetíveis a esse pensamento exacerbado, né? Por quê? A preocupação desencadeada por uma determinada situação, né, a preocupação desenvolvida acerca da solução de um determinado problema ou de uma determinada decisão na vida, né, ou em uma atividade, ela gera preocupação, ela gera ter que pensar sobre, né? Porém, aí que está o limiar, né, entre o pensar estrategicamente, né, porque o flow ele vai possibilitar que o sujeito pense estrategicamente, que ele se engaje, que ele se sinta imerso ali na questão, mas não no sentido de ruminação, né? No sentido dele resolver o problema. Ele não vai imergir no problema e não vai resolver o problema, né? Diferente da ruminação. A ruminação, a pessoa ela entra no problema e não consegue sair do problema, né? Ela não consegue solucionar o problema, ela não consegue decidir o problema, né? A ruminação, ela suga os recursos mentais, ela suga a energia da pessoa, né? Tente ler um artigo ou um livro imediatamente após a notícia de alguma coisa ruim. É provável que você leia a mesma frase repetidamente. Você terá problemas de se concentrar na escola, no trabalho e até para se divertir, né? Se você pega, né, por isso que eu disse que todos nós temos uma tendência a essa ruminação. E é muito difícil mesmo de você se separar, né, desse pensamento de ruminação, porque a gente vai, quando a gente passa por uma situação, né, por um evento, por uma experiência de vida, por uma vivência que causou ali uma determinada experiência negativa, isso pode vir à tona, né, através desse pensamento ruminante, né, e isso incapacitar, despotencializar o sujeito, certo? 5 estratégias para se livrar da ruminação. Distraia-se. As melhores atividades de distração são as que fazem você se sentir feliz, curioso, tranquilo, orgulhoso e divertido.
pode ser qualquer atividade, desde que te absorva, te estimule e não seja potencialmente prejudicial. Pare. Devo me obrigar a parar e dirigir a minha atenção para outra coisa. Isso busca, né, faz com que você consiga buscar um controle mental, né? Você ter a consciência de que aquilo está te prejudicando, você para por alguns minutos ou alguma hora e volta, retorna depois, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando você está precisando tomar alguma decisão muito, muito importante na sua vida, ou no trabalho, ou pessoalmente, ou resolver uma questão, né, no trabalho, tomar uma decisão, né, que possa ali ser, digamos assim, um resultado, né, de uma competição, né? Então, é importante que isso seja trabalhado antes, né? É claro que você não vai parar para pensar na hora que a competição está acontecendo, né? Essas estratégias são estratégias que devem ser feitas como exercício, né, anterior a qualquer tipo de atividade. Rumine 30 minutos a cada dia para fazer nada além de ruminar, em um momento que não esteja ansioso ou preocupado. Então, é importante ruminar também. Não é produtivo você negar que a ruminação aconteça. Dê espaço para essa ruminação acontecer. Porque se você não der espaço para essa ruminação acontecer num determinado momento do dia, ou num determinado momento da semana, enfim, aí de acordo com o seu planejamento, aquela ruminação vai te atrapalhar em outro momento. Então, você tem que gerenciar essa ruminação. Você que tem que gerenciar onde é e qual hora que ela vai poder se apresentar. Então, separa um tempo para ela. Que tempo é esse? Estou falando que em média 30 minutos, mas pode ser um pouco mais ou um pouco menos, depende da disponibilidade que cada um tem, depende da necessidade de cada um tem, né? No início do dia, no final do dia, no meio do dia, identifique qual é o melhor momento para você. Geralmente, as pessoas não têm uma regra, né? A pessoa tem que procurar saber o que vai provocar mais conforto nela. Conversar sobre os seus pensamentos e problemas com alguém próximo e confiável. Isso, gente, não tem nada a ver com a psicoterapia, né? Aqui tem a ver com o fato de você ter amigos, de ter pensamento, de ter pessoas ao seu redor, né? De ter a sensação de suporte social, de pessoas que você gosta, né? Essa pessoa deve ter a habilidade de pensar objetivamente, né? Agora, você tem que saber também com quem você vai conversar, né? Tem pessoas que você conversa determinados tipos de coisa e você pensa que aquela pessoa é sua amiga e, na verdade, não é. Quando você fala sobre as suas dificuldades, você fala sobre os seus problemas, a pessoa tende a se afastar, a evitar. Tá? Isso também é um mecanismo muito natural, né? E é também um direito da pessoa. Agora, você tem que ter esse cuidado para você não sair também conversando com todas as pessoas. É muito interessante, né? Você pensar nisso. Escreva, né? Uma outra estratégia também. Escrever sobre as ruminações pode ajudar a organizá-las, dar sentido, a observar os padrões que não tenham sido anteriormente percebidos. Você fazer esquemas, você fazer desenhos, enfim, tudo que você consiga colocar num papel para concretizar aquele pensamento é interessante, porque aquilo ali, a partir do momento que está no papel, né, está visual, está concreto, se transformou em concreto ali através do papel, né, não está só no pensamento. Então, geralmente, as pessoas também têm uma certa facilidade em resolver problemas que se apresentam, né, de uma forma mais concreta do que abstrata, geralmente, tá? Isso vai se modificando também de pessoa para pessoa. Aqui é uma atividade que eu não vou passar para vocês aqui agora, tá? É só uma tirinha não é uma atividade, se vocês quiserem fazer, podem fazer, mas não tem
não tem pontuação. Geralmente eu faço isso daqui quando a gente está no presencial, tá? Como eu uso também esse slide, o professor Paulo também usa, então a gente sempre usa essa atividade aqui no presencial. E aqui tem uma tirinha da Mafalda. Você já pensou na quantidade de minutos que você fica esperando a vez para sair dos relógios? Temos à frente milhões de minutos sem usar, novinhos em folha, minutos que teremos que saber utilizar de maneira positiva. Meu Deus, que responsabilidade. Né? Ele já ficou cansado só de saber que ele tem ali milhares de minutos que ainda ele vai poder utilizar, né? E como que ele vai pensar isso para ele. Então, resumindo, gente, a ansiedade ela é focada no futuro e prepara para eventos importantes que estão por vir. Quando é intensa demais, torna-se rapidamente problemática, porque interfere com a habilidade realística e acurada de avaliar a ameaça. A patologia está relacionada também à intensidade da expressão física e à permanência dos sintomas, aquilo que eu falei antes, né? A intensidade do que a pessoa está sentindo e quanto tempo aquilo dura, né? A frequência também com que aquele sintoma aparece, além da experiência de emoções e pensamentos negativos. Não há saúde mental sem ansiedade. Uma ânsia existencial de realizar e conquistar, que tem nos levado a enfrentar inúmeros desafios. Então, é importante a gente também ter ansiedade, pensar sobre si mesmo, pensar sobre o outro, pensar sobre suas metas, sobre seus objetivos de vida, né? A ansiedade, com propósito e desafios às nossas habilidades, leva ao flow, né? Então, assim, o flow, o uso da ansiedade com propósito, o uso da ansiedade a fim, né, de colocar as nossas habilidades em prática, traz conquistas e a experiência de emoções positivas. Pode criar um ciclo de movimento e de crescimento, ainda que o negativo continue a existir. E aqui os dois últimos slides são slides de referências bibliográficas que foram utilizadas aqui nessa apresentação. Ok, pessoas? Eu vou puxar aqui a lista de presença. Enquanto isso, Nicole, vocês já têm aí, nós temos aqui agora, nesse momento, 41 pessoas, tá? A nossa turma tem 50. A nossa turma tem 50, deixa eu só ver aqui direitinho quantas pessoas tem na nossa turma, só para vocês terem aí um indicador estatístico bem específico. Nossa turma tem 52 pessoas, 52 alunos, tá? Nós estamos aqui com 42, ou seja, bem mais do que 50% da turma, né? Então, eu queria, Nicole, se você já tem aí uma prévia, né, um resultado aí da nossa enquete, se alguém quiser falar agora também pode falar, tá? Do que vocês preferem? Que a gente continue as nossas aulas aqui pelo Teams, ou que a gente, a partir da próxima aula, se transfira para o Canvas? O que vocês preferem, gente? Tem aí uma estimativa, Nicole? Se você quiser abrir o microfone, pode falar. Oi, professora. Agora 13 pessoas preferiram ir para o Canvas. Na verdade, só uma que prefere ficar por aqui mesmo. O restante do pessoal não falou nada aqui no... Isso. Que curioso, né? Uma enquete que visa decidir uma ferramenta para melhorar, né, digamos assim, o acesso das próprias pessoas, e aí só 12 votos? Só 12 pessoas falaram?
Professora, Pois não? ah, talvez, provavelmente, as pessoas que não consigam acessar o Teams sejam aquelas que não tenham, aquelas 10 que não tenham participado da aula. Ah, Não. Aqui a gente está com 42, a gente está com 40 pessoas aqui na nossa sala agora. de 52, né? Ou seja, Isso. as 10 eram 42 até alguns minutos atrás. As Ah, 10 sim, que essas não. 12 que você está falando, Isso. que a Nicole falou ali, né, de ir para o Canvas, seriam essas 10 que não estão. Tá, entendi. Não, seriam outras. As que não falaram ainda, porque eu acho que falaram por aqui, pelo chat, não? Porque porque o que eu não estou entendendo é que, assim, nossa turma tem 53, aqui estava com 41, tá? Então, assim, quando a gente abriu a enquete no início da aula, a Nicole também colocou aqui no chat, no meio da aula, para as pessoas votarem, por que que essas 40, teriam que ter 40 respostas, entendeu? E não 12. Provavelmente porque para as outras, como para mim, não faz muita diferença. A Faz. facilidade é a mesma. E aí Entendi. não quer atrapalhar para aqueles que fazem diferença, mantém-se em silêncio. Professora, É. bom dia. Sim. Eu Oi, acho que bom a dia. questão é que, por exemplo, no Canvas fica gravado, todo mundo sabe usar, é tranquilo. O problema é quando o Canvas começa a dar problema. E Pois aí é, seria uma ideia de vir pro Teams. pro Teams, né? Eu penso Uhum. assim, né? Mas eu acho que o Sim. Canvas é melhor, né? Se ele funcionasse como ele deveria funcionar bem, não Aham. seria um problema, né? Certo. Então, gente, vamos lá para o Canvas. Todos concordam? Tipos de peso e balançamento do avião. Professora, boa tarde. Boa tarde. Eu não consegui acesso mais cedo, Certo. né? E depois de muito tempo que eu consegui ver que a senhora colocou lá no Canvas, né? O link do Teams. Então, Aham. não sei se depois vai ficar gravado, né? Sim. Essa Gente, aula. Eu assisti. todas as nossas aulas que estão no Teams, todas, sem exceção, estão gravadas e estão salvas no YouTube, tá? Todas. Perfeito. Então dá para assistir, não perder o conteúdo, né? Não, de forma Tá. alguma, de forma alguma. Inclusive, né, a vantagem que alguns alunos me disseram do Teams é que no Canvas a aula fica gravada, mas ela fica gravada apenas por 14 dias, né? No Teams, não, eu coloco no YouTube, ela fica lá o período inteiro. Você pode, se você quiser acessar em julho, a primeira aula vai estar lá, entendeu? Sim, é por isso mesmo que eu estou fazendo isso, Cecília. É isso que eu estou propondo, essa discussão, né, para poder decidir isso, né? Não, beleza, que eu achei que vocês ainda iam passar pro Canvas hoje. Aí eu falei, acho que Ah, não tem hoje? necessidade. Não entendi, Cecília, É desculpa. porque eu caí e aí eu voltei. E aí, quando eu voltei, vocês já estavam falando sobre isso. E aí eu entendi como se você estivesse fazendo a votação para ir pro Canvas ainda hoje terminar a aula no Não, Canvas. não. Não, é que eu comecei a falar desse assunto no início da aula, pedi para a Nicole, que é da turma de vocês, ir acompanhando as respostas, e ela colocou também de novo no chat, ao longo da aula, essa questão, né, para as pessoas irem opinando, né, o que elas preferiam, se ficar aqui no Teams ou no Canvas. E aí eu disse que quando desse meio-dia, ou assim que a gente terminasse esse slide, eu iria fazer esse levantamento para saber o que vocês preferem. Para mim, gente, é indiferente. Não tem Entendi. problema nenhum. É porque aqui no Teams ele só fica aparecendo o chat a partir da hora que você entra. Então, por exemplo, eu entrei, eu acho que esse pesquisa já tinha sido colocada, então eu não tenho acesso, ela não aparece para mim Mas você prefere o quê? no Fala aí chat. agora, então. Não foi uma pesquisa, foi só uma Olha, pergunta. muito sinceramente, para mim tanto faz. Eu gosto das duas plataformas. Eu acho o Teams bom porque a aula fica gravada eternamente. Então, assim, se é véspera de prova, ou véspera de alguma Exato. avaliação, eu quero olhar de novo, para mim é melhor ter essa aula lá gravada, mas Exatamente. Bom, a gente pode fazer o seguinte, então. A gente faz uma experiência pelo Canvas semana que vem e deixa o Teams para caso ocorra alguma eventualidade.
Pode ser. Todos de acordo? Coloca um ok aí, gente, no chat, por favor. Quem com um sinalzinho, qualquer coisa, tá bom? Só para a gente sinalizar, né? Porque tem gente que... na verdade, eu acabei começando a falar isso porque a monitora, a Evelyn, ela me sinalizou. Então, eu falei, eu acho que nada melhor do que um bate-papo com a própria turma, né? Para decidir isso. Porque, para mim, assim, como professora, os dois são ótimos. Tá? Professora, também tem alguns professores que ficam nos dois. Não sei se é uma ideia. Mas o quê? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, deixa lá rodando o Canvas e vem pro Teams. Entendi. Deixa gravando no Canvas e no próprio Teams, né? O problema do Teams é que depois, uma vez que já está gravado lá no Canvas, não teria necessidade de gravar de novo, né? Assim, são 2 gravações. Mas sim, a gente pode fazer, acho que não tem. Depende muito também do computador, né? Posso testar se eu consigo fazer os 2 ao mesmo tempo. Mas é uma alternativa. Caiu umas 3 vezes, a Luísa falou, na ligação do Teams. Vamos combinar assim, gente. Vamos fazer uma experiência no Canvas semana que vem. Eu abro lá a conferência direitinho, tá? E aí, na hora, se estiver tendo problema, eu passo o link para a Evelyn, ela passa para vocês pelo WhatsApp e coloco também lá no fórum de dúvidas. Combinado? Perfeito. Então, tá bom. Fechou, então, gente. Semana que vem, então, a gente vai começar com outro slide sobre o estresse propriamente dito, tá? A gente viu algumas coisas de estresse hoje, a gente vai falar sobre mais algumas outras características do estresse. E uma outra coisa também que eu queria falar com vocês é que eu queria saber de vocês se vocês têm disponibilidade, caso vocês queiram, né, de assistir alguma palestra na turma da noite, que é às 18h20, 18h20, segunda-feira. Vocês geralmente trabalham nessa hora? Tem... Pode mandar o link lá no grupo, do grupo. Tá. Porque o que acontece? Os profissionais que eu estou convidando, né, psicólogos do esporte, que eu estou convidando para fazer as palestras nas nossas aulas, são 3. Eles não necessariamente têm disponibilidade de estar vindo de manhã e de noite, tá? Né? Porque ele tá vindo, né, de uma forma espontânea, de uma gentil, né? A gente não tem nenhuma verba financeira para custear isso, mas, enfim, como também está sendo virtual, eles adoraram a ideia, né, de estar vindo falar sobre a experiência deles, né, na prática do esporte, mas nem sempre eles vão poder vir de manhã e de noite. Então, o que eu pensei? Se vocês quiserem assistir à noite, quem tiver disponibilidade, ok. Se não, depois, como eu vou estar gravando, eu vou passar para vocês aqui também de manhã. Isso vai depender do horário que eles marcarem. Eles não me deram ainda o horário deles. Tudo bem? Se eles preferirem vir de manhã, ok. Eles vão estar aqui com vocês de manhã, eu vou gravar e vou fazer a palestra à noite, né? Se ele preferir vir à noite, eu vou gravar e vou estar aqui com vocês na parte da manhã, fazendo a mesma palestra, porém em dias diferentes. Ok? Mas isso a gente vai agendar, vou esperar eles me enviarem a disponibilidade de horário e aí eu falo com vocês, ok? Qualquer coisa, professora, também manda para o pessoal da noite, que se a palestra for de manhã, né? Sim, exatamente. Se for à noite, eu passo para da manhã. Se for da manhã, eu passo para da noite, entendeu? Sim. Professora, mas, por exemplo, se for à noite, de manhã vai ter aula? Sim, com certeza. Tá. Por quê?
Eu, por Não. exemplo, eu tenho aula nesse horário, mas o De meu 18 e professor, 20. ele dá Não. aula também de manhã. Então, eu Aham. poderia tentar conversar com ele para assistir a aula Não. dele de manhã, para à noite assistir a palestra. Não precisa também, porque assim, acho que o importante é ficar confortável para vocês, entendeu? Se vocês acharem que vai ficar ruim e tal, não tem problema, eu vou disponibilizar o link, vocês vão poder assistir depois, mas na hora da nossa aula mesmo, vamos supor que essa palestra estivesse começando hoje. Aí o profissional só vai vir à noite, não teve aula de manhã. A nossa aula vai acontecer normalmente, tá? E aí na semana que vem eu vou comentar essa palestra do profissional, entendeu? Eu vou passar uns trechos para vocês. Entendeu? Então, assim, não tem, em nenhum momento, tem suspensão de aula, em nenhum momento, tá bom? Se não tiver a presença real, né, do palestrante, vai ter aula normalmente, seguindo o nosso cronograma, porque isso vai estar sincronizado. É claro que vai depender da disponibilidade do profissional, mas eu estou puxando, né? É claro que eu estou aí meio que direcionando também para não ficar uma coisa desequilibrada, né? Vai vir todo mundo à noite, não vai ter nada de manhã, né? Então eu estou fazendo isso para poder ficar equilibrado, tá bom? Ok, pessoas? Tudo bem? Então, semana que vem a gente se encontra lá no Canvas. Um beijo a todos, uma ótima semana, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa gravação.